Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras do YouTube, senhores do YouTube, tudo bom? Antes de eu dar play nesse vídeo, quero avisar para vocês que além de termos os reacts do YouTube, os reacts exclusivos para membros do YouTube e subs das lives da Twitch, agora a gente tem um grupo do Telegram onde temos mais reacts exclusivos lá, tá? Que serão publicados lá. Provavelmente focados mais para filmes, para séries, de vez em quando um anime, tá? Atualmente eu tô postando esses reacts lá de Avatar, ok? Avatar Lenda de Aang. E logo depois de terminar agora o Avatar adaptação da Netflix, a gente vai para Hazbin Hotel e depois X-Men 97. E como Rick and Morty é uma animação levemente mais adulta, que eu imagino que Hazbin Hotel também tenha esse lado mais adulto, então tô aqui lembrando aos senhores, ok? Enfim, vamos para o episódio de Rick and Morty que fez o Hamlet entender a sociedade. Fala rapaziada, hoje eu vim falar do melhor episódio de Rick and Morty, não só pra mim, mas como pra internet também. O episódio em questão é o 7º da 3ª temporada, ele faz umas críticas bem pertinentes à nossa sociedade e ao sistema no qual a gente vive, fazendo diversos paralelos entre ficção e realidade. Lembrando que aqui eu vou dar a minha visão sobre o episódio e se você tiver uma também, deixa aí nos comentários. Relaxa que eu vou pausar pra comentar. O episódio começa com algumas cenas mostrando a cidadela dos Ricks e Mortys, onde só vivem as variantes desses dois personagens. Eles vivem como a nossa sociedade atual. Eles trabalham, vão pra escola, existem pessoas com mais privilégios, outras com menos. Nesse caso, os Ricks são as pessoas mais privilegiadas da sociedade e os Mortys são pessoas consideradas inferiores. E eles são educados por um Rick em uma espécie de escola particular. O episódio também começa com uma música que diz basicamente que a cidade não tem compaixão e que você vai ficar onde começou. Ou seja, se você nasceu rico, você continua rico. E se você nasceu pobre, você é um fudido. A gente vê um jornal e depois um comercial de TV, onde eles mostram um Rick simplão. Um Rick que, em vez de gostar de tecnologia e não dar valor pra família, gostava de criar peças de madeira e dava muito mais valor pra família do que pra ciência. Então eles pegaram esse Rick e ficaram repetindo o momento mais especial da vida dele. Eles pegam a química do sentimento bom que ele tem naquele momento e colocam em um biscoito. E vendem como o biscoito da autorrealização. Isso é uma metáfora pro rumo que a gente tomou nos últimos anos. De achar capitalismo é uma merda. É uma merda o capitalismo. A forma como o capitalismo ele existe hoje na nossa sociedade é uma merda. Que você só vai se autorrealizar quando tiver algum objeto ou nível social específico, como se a felicidade estivesse no material. Pra você que acha que só vai ser feliz quando tiver determinada coisa, eu deixo aqui a reflexão do oráculo de Delfos de mais de 2000 anos atrás. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti, não acharás em lugar algum. Também uma reflexão do meu filósofo preferido, o Sêneca: não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais. Caraca! Não baseia sua felicidade. Caraca, essa é fortíssima, viu? Essa segunda frase é fortíssima. Material, porque um dia você vai perder tudo, você vai deixar tudo pra trás. Esteja feliz mesmo não tendo nada. Em paralelo a isso, a gente tem um caso policial rolando, onde o Rick e o Morty são dois policiais. As críticas dessa parte do episódio são bem delicadas. Por exemplo, a gente viu o Morty, um policial, menosprezando outros Mortys, o que não faz o menor sentido. Mas já que ele tá em uma posição social considerada de autoridade, ele se sente maior do que os da raça dele. Prova disso é que quando eles vão investigar quem assaltou uma loja, ele vai interrogar outros Mortys e por chamarem ele de ajudante, ele fica muito bravo e ameaça o Morty. Você tá parecendo um ajudante de bosta. Fala isso de novo, maluco. Fala de novo. Aí, cara, assim... Calma. Não, caramba. Ok, eu quero um frame que não apareça uma arma pra poder falar isso. Esse frame aqui tá bom. Gente, exemplo em tempo real do que está acontecendo no Big Brother. Eu acompanho o Big Brother de perto? Não mais, né? Eu só acompanho o Big Brother por alto, acompanhando, tipo, os resumões e tudo mais, que eu economizo muito tempo da minha vida. Olha, por exemplo, a situação entre a dona Lady Ellen e o senhor Davi, né? Simplesmente o Davi sendo atacado, sendo escorraçado, tendo comentários horríveis
com relação a ele sendo ditos pela maioria das pessoas na casa, chamando ele de nojento, chamando ele de sujo, chamando ele de psicopata, chamando ele de toda coisa ruim possível, tá ligado? Simplesmente vai ter tem um dia especial lá, acho que é o tal do Sincerão, que aí tem uma dinâmica de jogo que as pessoas precisavam... acho que tinha que dizer quem é que não fazia diferença, quem era coadjuvante na casa. Aí o Davi foi lá e falou que a Yasmin Brunet era coadjuvante, porque ela era uma planta na casa, não fazia nada de útil, era uma inútil pro jogo. Aí o que acontece? Gente, a Yasmin Brunet, ela não faz a própria comida no Big Brother, tá? A Yasmin nem esquenta a própria comida. Quando a Yasmin tá com fome, ela manipulou a cabeça da Lady Ellen pra, acreditar que as duas são amigas de verdade. Aí quando a Yasmin precisa de um favor assim, tudo mais, ela pede pra Lady Ellen ir lá fazer a comida dela ou pra esquentar a comida dela. Detalhe, a Lady Ellen é negra que nem o Davi, sabe? Vem de situações de periferia, que nem o Davi, os dois, tá ligado? Aí, simplesmente, o Davi, no jogo, na dinâmica de jogo, que é obrigatório você fazer essa indicação de coadjuvante, ele vai lá e falou que a Yasmin era uma inútil no jogo. A Lady Ellen ficou revoltada e partiu pra cima dele. Começou a xingar ele de tudo quanto é coisa, ameaçando... Falou, não, e hoje pra defender a branquinha, velho. Pra defender a branquinha riquinha. Porra, Lady Ellen, na moral, pô. Tanta merda que você provavelmente já passou na vida, na mão de outras riquinhas por aí, mano. Tanto de olhar torto que você já tomou na vida, velho. Ai, meu Deus. Pois é, sendo... Não, Ced, não só isso. A própria Yasmin Brunet já tinha chamado o Davi de inútil várias e várias vezes na casa, inclusive na frente da Lady Ellen. E a Lady Ellen não achou nada demais. Ah, cara. Quando eu comecei a torcer pra ela, ela virou chaveirinho de branco e eu parei. Pois é, né, Shanks? É fogo, pai. Gente, não estou dizendo que o Davi é perfeito. O Davi tem muitos problemas, o Davi tem muitas falas problemáticas. Mas, cara, não é porque um tá errado, não é porque um lado está errado que o outro está automaticamente certo, tá? Simples. Eu também acho que o Davi não merece ganhar, não, mas por outros motivos. Só que ele merece, com certeza, chegar mais longe no programa do que o Buda, do que a Yasmin, do que a Lady Ellen, do que o Bin Laden. O Bin Laden é outro, pô. O Bin Laden é outro. Fala que é cria de favela, que passou por dificuldade. Mano, a história de adolescência e infância do Bin Laden é pública. Ele já falou abertamente sobre isso muito antes, até mesmo de entrar no Big Brother. Aí ele vai lá e se alia a Yasmin Brunet, a Rodriguinho, a Vanessa Camargo, por causa de uma mentira, brother. Por causa de uma mentira que ele acreditou, que falaram pra ele que o Davi... Ai, meu Deus. Mas segue o jogo. Eu só tô dando esse exemplo aqui pra fazer correlação sobre o que acontece nesse episódio aqui, sacou? Porque esse Mori... ele vem da periferia também, né? Ele é maltratado nessa sociedade. E a partir do momento em que ele tem um certo tipo de regalia, que é estar numa posição superior aos outros Moris, ele trata mal os outros Moris. De bosta. Fala isso de novo, maluco. Fala de novo. Aí, cara, assim não, caramba. Quer ver como é que eu picho o muro? Isso aqui pra mim é a materialização da reflexão sobre o oprimido virar o opressor. A educação da Cidadela é uma educação que te prende, corta o seu potencial e não te liberta. E por isso que o Mori quer ser um Rick. O Mori policial é a personificação disso. Ele literalmente sente e age. Boa noite, Eric. Além disso, ele é uma pessoa sem esperanças de melhora no sistema, já que ele prefere evitar a papelada e só explode tudo.
O que aconteceu? Mesma história de sempre. Morris matando Morris. E o que acontece no final do arco desses dois é meio triste. Depois deles passarem por algumas coisas juntos, eles entram em um conflito porque o Mori tava aceitando propina de um traficante e o Rick foi contra isso. Ele se recusou a ser criminoso também. No final, a única escolha que o Rick teve foi de matar o Mori. O que foi que rolou aí dentro? A mesma história de sempre. Ricks matando Morris. Essa parte é bem complexa de entender, já que aqui a gente retorna pro começo, os Ricks sempre saindo por cima e os Morris rebaixados e mortos. O Rick, inclusive, é preso e depois é solto como se ele não tivesse feito nada, mesmo ele tendo infligido várias leis ali. E a gente também tem o núcleo da escola, onde os Morris são ensinados que todos os Morris precisam de Ricks. Essa parte é interessante porque na lousa tá escrito acta non verba, uma frase em latim que significa algo como agir e não falar, ou falar menos e agir mais, algo assim. Relaxa que isso vai fazer sentido no final. Os alunos Morris decidem aproveitar o último dia de aulas deles, já que depois é provável que eles nunca mais se vejam, e decidem ir para um lugar chamado Portal dos Desejos. Chegando lá, eles jogam alguns objetos dentro e fazem alguns pedidos um pouco estranhos. Desejo 1 milhão de sanduíches. Mori dramático manda real e fala que nada daquilo nunca vai acontecer e decide se jogar no buraco. Depois a gente descobre que aquele portal dos desejos era na verdade uma lixeira gigante e a metáfora disso é muito legal. É como se o desejo das pessoas fosse lixo pro macrocosmo da sociedade. Esse episódio tem muitos núcleos acontecendo ao mesmo tempo, é muito Eu não tinha refletido por esse lado. Em tudo, então eu provavelmente vou deixar alguma coisa passar. Mas um desses núcleos é o da fábrica, onde a gente tem um trabalhador que mais tarde mata o supervisor por estar insatisfeito e se sente injustiçado, porque de acordo com ele, eles tiraram tudo o que os torna únicos. Sua vida é uma mentira, cara. Todas as nossas são. Não estão vendo? Falaram que a gente era especial porque somos Ricks, mas arrancaram tudo que nos torna únicos. E eu fico me perguntando, o Rick é o cara mais inteligente de todo o universo. Por que ele aceitaria viver em uma cidadela se ele pode literalmente explorar o multiverso? Porque existe algum Rick de outro multiverso que é mais manipulador do que os outros Ricks, que teve essa ideia de usar a mão de obra desses outros Ricks que são teoricamente inferiores, tá ligado? E aí esses Ricks que não são tão manipuladores quanto o Rick original que fundou a Cidadela, ficam sujeitos a essa parada. Ele é perseguido e faz exigências pra polícia. Pede uma arma de portais e com a arma ele decide salvar o Rick simplão, que estava sendo mantido em cativeiro pra fazer os produtos. Só que a arma era uma armadilha e ele acabou morrendo. E aí que vem a parte engraçada. Quando os policiais iam matar ele, o dono do estabelecimento chega e pede pra conversar. Diz que ele vai ter uma nova vida e que ele tava certo, que ali era um local ruim. Até que o Rick, dono da empresa, atira num Rick terrorista e começa a vender a sensação de liberdade que ele sentiu naquele momento junto com outros biscoitos. No fim, ele continua sendo um funcionário daquela loja. O episódio continua e a gente vê que a Cidadela tem pela primeira vez uma votação democrática onde as pessoas podem escolher os seus governantes. Nessas eleições existem vários Ricks competindo e apenas um Mori, uma pessoa inferiorizada pela sociedade, competindo por um cargo muito importante. Quando acontece um debate dos candidatos da eleição, quem recebe mais aplausos de início é o Rick, faz um showzinho esteticamente divertido e fala algumas besteiras, mas o entrevistador pergunta o que o Mori acha da desigualdade entre Ricks e Morris. E é isso que o Mori responde. A divisão que eu vejo é entre os Ricks e Morris que gostam da cidadela dividida e o resto de nós. Nas nossas escolas, onde os Morris são ensinados que somos todos iguais porque se sentem ameaçados pelo que os torna únicos. Vejo nas ruas, onde os Morris recebem armas para que fiquemos ocupados lutando uns contra os outros ao invés de afrontar a real injustiça. O problema da cidadela não são os Morris sem teto ou os Ricks enfurecidos. O problema da cidadela são os Ricks e os Morris se alimentando da morte dela. A merda. A minha parte preferida desse discurso é as pessoas se sentem ameaçadas pelo que as torna únicas. E também que o problema da sociedade não são as pessoas sem teto ou as enfurecidas, mas as pessoas que se alimentam da morte. E aqui eu deixo uma pergunta. Quem se alimenta da morte de uma cidade? Quem lucra com a morte? Quem mata a individualidade das pessoas? Bom, mas não importa, porque você Não importa? Beleza, mas eu quero falar. Posso falar? Os políticos. Não estou falando que todos são assim, mas a grande maioria é assim. Tá? Por que vocês acham, galera, que o governo anterior
cortou tanta verba da educação pública e remanejou esse dinheiro todo para fazer lobby político, para aprovar as leis que o presidente queria. Porque se um país investe pouco na educação da sua população, a população vai ser mais facilmente manipulada para se manter o status quo, para se colocar no poder, para se manter no poder as mesmas pessoas que continuam fazendo mal o tempo todo. Não é à toa, galera. Ai, lá vai o Moreno. O Moreno de esquerda tá atacando de novo. Vamos lá, não gosto de falar de política em live, mas vamos. Outro exemplo. Olha o senhor Nicolas Ferreira, também conhecido como Nicolas Chupetinha. Hoje, deputado federal eleito, né? Deputado de direita. Quando ele foi eleito vereador de BH, de Belo Horizonte, ele foi eleito por se associar diretamente ao Bolsonaro, né? Toda a campanha dele foi baseada em se associar ao Bolsonaro, ter falas polêmicas, racistas, homofóbicas, sexistas, tá? E aí, anos atrás, a prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito de Belo Horizonte tinha pedido, queria pedir um empréstimo para um banco para conseguir ter fundos financeiros para investir na própria cidade, na infraestrutura da cidade, principalmente contra enchentes e inundações, tá? O líder do movimento contra a aprovação desse empréstimo foi o senhor Nicolas Ferreira, tá? Ele foi o líder do movimento dos vereadores de direita para impedir a aprovação desse empréstimo, e ele ainda foi se exibir no Twitter falando: conseguimos impedir que dinheiro caia nas mãos desse prefeito comunista, que isso, que aquilo, que isso, que aquilo. A prefeitura de Belo Horizonte ficou sem dinheiro para poder investir, para poder melhorar a infraestrutura e proteção contra enchentes e inundações, porque foi recusado o pedido, né? Só que aí o que acontece? Rolou, acho que foi agora em janeiro, acho que janeiro foi um dos meses com maior quantidade de chuva da história de Belo Horizonte. E a cidade parou várias vezes por problema de inundação, de rua interditada porque não tinha escoamento para água. Teve muita gente que perdeu casa, que perdeu móvel, justamente por causa dessa quantidade de chuva pra cacete. E hoje boa parte da cidade de Belo Horizonte tá arrependida de ter dado palco pra esse crápula. O pessoal da cidade de BH está num ódio fervoroso contra esse ser humano. Isso é só um exemplo, eu posso dar uns 15 recentes. Tá? Eu só quis dar esse exemplo que é o mais vivo na minha mente agora. Mas vamos seguir o vídeo, vamos seguir com o vídeo. Vocês que se alimentam da morte são minoria. Depois que ele é quase assassinado pelo um Mori que desconfiava... Não, calma. Mata a individualidade das pessoas. Quero ver se vocês vão entender. Mas as pessoas que eu entendi qual é a mensagem. Aqui eu deixo uma pergunta. Quem se alimenta da morte de uma cidade? Quem lucra com a morte? Quem mata a individualidade das pessoas? Bom, mas não importa, porque vocês que se alimentam da morte são minoria. Depois que ele... Quem é a minoria, gente? Quem é a minoria que o Hamlet tá falando? Políticos! Eles podem até ter muita influência, mas em quantidade, vocês são minoria, cara. Ele é quase assassinado pelo um Mori que desconfiava das intenções dele, ele ganha as eleições. Só que dessa vez acontece algo diferente, uma quebra. O Rick diz que o presidente é só uma imagem, e que o conselho que manda em tudo. Levante a mão se ele fala por você.
Parece um bom momento para uma bebida e um discurso friamente calculado de conotações sinistras. Um discurso sobre política, sobre ordem, irmandade, poder. Mas discursos são para campanhas. Agora chegou a hora da ação. Discursos são para campanhas. Quando você vence a eleição, é hora de agir. Bom, agora parece que fez sentido aquele acta non verba, né? Fale menos, haja mais. A resposta pra isso, pra mim, tá no começo do episódio, quando o Rick original, que a gente vê as aventuras, fala que qualquer um que continue vivendo na cidadela ou é burro ou é refém de ideias horríveis. Qualquer um que continue explorando a cidadela ou é burro ou é um dos milhões de infelizes que são reféns das próprias ideias horríveis. Isso pra mim diz algo que eu já li em alguns livros de filosofia, que tentar mudar ou pensar sobre é perca de tempo. Os problemas das massas estão além do nosso poder individual. É um xadrez muito difícil para quem só tem peças de dama. No final, o Mori só usou o discurso perfeito para animar as massas. Mas no fim, a intenção verdadeira era o poder. A sociedade e a política são mares que nunca dormem. Já se passaram milênios e problemas antigos continuam na política atual. Eu não acredito em uma sociedade sem classes. Eu não acredito em nenhum tipo de idealismo ou mundo perfeito. Mas eu também acredito que apesar de a sociedade precisar de classes, a pior delas ainda pode ser muito bem remunerada e bem mais respeitada do que a gente tem hoje em dia. A vida pode ser melhor para todo mundo. A gente só tem que lutar por isso. Acta non verba. Vídeo bom, vídeo belo, vídeo charmoso, vídeo pintoso, vídeo lindo, vídeo padrão Hamlet, né? É difícil demais se decepcionar com vídeos do Hamlet, pô. É muito difícil se decepcionar com vídeos do Hamlet. Muito difícil. Sim, Shanks. Cara, é a mesma coisa com o do Flamengo, pô. Concordo com o do Flamengo? Não. Mas eu entendo o porquê ele tem essa visão de mundo. É a mesma coisa que o Evil Mori. Concordo com o que ele fez? Não. Mas baseado na forma como ele foi criado, na sociedade na qual ele vivia, dá pra se entender com muita tranquilidade o porquê que ele se tornou isso que ele é hoje, pô. Dá pra entender. E é o que eu sempre falo, gente. Dá pra você achar personagens assim, tá? Como o do Flamengo, como o Evil Mori e outros exemplos por aí. O Ayano Koji, lá de Classroom of the Elite. Dá pra achar esses personagens incrivelmente bem feitos, tá ligado? Bem construídos. O problema é você idolatrar pessoas assim, ou personagens assim, ou achar que tudo que esses caras fazem está correto. Não, galera, a sociedade não é tão quebrada no nosso mundo quanto é nessas ficções, tá? Ao ponto de você achar justo, correto fazer coisas que esses caras fazem. Esses caras agem desse jeito para te ensinar, usando metáforas, analogias, um pouco mais sobre o que é o nosso mundo de verdade. O problema desses personagens é o caráter deles, não a escrita, pô. A escrita do Flamengo é absurda. O Evil Mori é um personagem extremamente bem construído, isso que a gente tem toda essa construção do caráter dele em um episódio. Em apenas um episódio, você entende o porquê que ele é assim. Obviamente ele aparece depois na história, mas não tem mais nada pra, se explicar sobre ele. Tudo que precisa ser explicado sobre ele é tudo no episódio, tá ligado? É uma escrita, é um roteiro absurdo. E depois, honestamente, depois que o criador original de Rick and Morty saiu, velho, que teve uma queda de qualidade absurda. Eu até pensei em gravar o react pra essa última temporada, mas não. Não. Caiu bastante, tá ligado?
Não, depois explica com mais cuidados o passado dele. Mas você não precisa do passado dele pra entender o porquê que ele agiu daquele jeito. Só no episódio de apresentação, esse episódio da eleição, você já entende ele. Nas outras vezes que ele aparece, você só conhece mais. Você conhece mais detalhes. Mas você não precisa desses detalhes para entender o porquê que ele era daquele jeito. Sabe? E é maravilhoso, cara. Cara, o Breaking Memory era tão bom, mas começou a cair, infelizmente. E aí, Gakudama, boa noite. Enfim, gente, você do YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo e eu fui, tchau, tchau.